Estou dando sequência aos vídeos de filosofia, trazendo para vocês os assuntos sociedade e cidadania, né? De que maneira a filosofia dialoga com essas duas dimensões humanas para todos nós, na nossa vida, né? Então vamos aos slides. Então o tema é filosofia, né? Abordando o que é cidadania e sociedade, qual é a relação disso tudo, e aí vai entrar a ética também, tudo bem? E eu já vou falar um pouquinho de ética, que é o comportamento geral, é a forma com que nós nos apresentamos na hora de viver em sociedade. Eu gosto de usar um exemplo, sempre sala de aula, por exemplo. A sala de aula nós temos um objetivo, aprender. E de repente, você tem lá 5 alunos ou 6 alunos que decidem a desrespeitar a sala, eles começam a conversar e tacam a bolinha de papel, atrapalhando o objetivo das pessoas que estão lá dentro. Então, eu diria que isto seria a falta de ética, ou seja, olha, não é porque eu não quero estudar naquele momento que eu tenho o direito de tirar o próprio direito do meu colega de aprender. Entende? Então, quando há esse desvio de comportamento, nós chamamos isso do comportamento antiético, ou seja, não está pautado no respeito e está ligado muito ao caráter também das pessoas, tudo bem? Então, daí, a pessoa é considerada ética quando possui um modo de viver considerado socialmente bom. Bom, o que seria socialmente bom? É aquela pessoa que se comporta respeitando as regras, respeitando as pessoas, principalmente quando está no convívio social. Tudo bem? Eu usei o exemplo da sala de aula porque é o mais próximo da gente, sim. Bom, você já deve ter observado que algumas vezes alguns alunos atrapalham o andar da aula, né? Quando ele começa a conversar, dá gargalhada, e vocês sabem que eu sou meio chato com isso, né? Para que tenhamos um convívio social harmonioso, é imprescindível respeitarmos certas normas pré-estabelecidas pela sociedade na qual estamos inseridos. O comportamento ético é esperado tanto na vida pessoal quanto na vida social, né? Profissional também. Podemos concluir que se nós humanos tivéssemos apenas um modo de viver, olha só, um modo único de colocarmos no mundo, deixa eu voltar aqui para vocês. E, na verdade, não é assim que acontece. Existem várias formas de viver, não é isso? Cada um tem um jeito de pensar, cada um tem o seu modo cultural. Agora, pensa, se todo mundo, na hora de conviver, cada um colocar as suas vontades, seus pontos de vista, né? Então, é necessário que exista uma harmonia baseada na ética, que seria um comportamento geral, né, pré-estabelecido, para que não haja conflito entre as pessoas, tá bom? Então, voltando ao exemplo da sala de aula, a sala de aula deve ser um lugar harmônico, onde existe apenas um grande objetivo, o desenvolvimento pleno do aluno na sala de aula. Então, ali é um momento onde todos nós estamos para aprender. Então, é super importante que exista a ética nessa relação aí, tá bem? Bom, né? Então, se todo mundo tivesse uma forma de viver diferenciada, né? Assim, de pensar e querer impor a sua forma de viver, ficaria difícil a vida em sociedade, não é verdade? Tá bom? Então, enfim, não tinha nem como pensar em ética. Respeito é a base de tudo, eu falei para vocês, né? É a base, é o caráter das pessoas, não é isso? Uma sociedade humana é um coletivo de cidadãos de um país, sujeitos à mesma autoridade política, às mesmas leis. Por exemplo, agora nós estamos aí diante de uma situação que precisa de todo mundo, né? Vamos respeitar o distanciamento social para que outras pessoas não morram, não é verdade? Então vamos lá, as mesmas leis e normas de conduta, organizados socialmente e governados por entidades que zelem pelo bem-estar desse grupo. Então, por exemplo, os nossos governantes decidiram o distanciamento social, né? Então, fecharam acesso às praias, acesso às praças, por mais que muitas pessoas não gostem, mas isso é talvez necessário, né? Para que as pessoas não morram com o coronavírus, não é isso? Eu falo talvez porque existe uma discussão de pessoas que não acreditam nisso, só por isso, tá bom? Eu, por exemplo, eu sou adepto do isolamento, do distanciamento, eu acho que ela é importante. Os membros de uma sociedade podem ser diferentes grupos étnicos, né? Diversas culturas, também podem pertencer a diferentes níveis ou classes sociais, né?
Existem pessoas que são ricas, outras pessoas mais humildes, outras pessoas são mais empresariais, outras trabalham, depende do salário. Então, eu estou falando aí do ponto de vista econômico, tá? Mas ele também pode falar da questão da religiosidade. Algumas pessoas são mais religiosas, outras não são. Tudo bem? O que caracteriza a sociedade é a partilha de interesses entre os membros e as preocupações mútuas direcionadas a um objetivo comum. O objetivo comum é viver em sociedade, a harmonia, tá bom? E para isso é necessária a ética. Agora, viver em sociedade é exercer cidadania. Mas o que é cidadania? Cidadania, eu fiz um slide para vocês, é o exercício dos direitos e deveres civis, políticos, sociais. Eu vou descrevê-los cada um, tá bom? Estabelecidos na Constituição. Eu vou fazer uma aula sobre Constituição para vocês, tá bem? A nossa Constituição é conhecida como Constituição Cidadã de 1988. A Constituição, ela é a lei magna, ou seja, ela é a maior lei que existe, ela que organiza a nossa sociedade, tá bom? Por parte dos seus respectivos cidadãos, indivíduos que compõem determinada nação. Então, cada nação tem a sua Constituição, tá bem? Mas o que é ser cidadão? Ser cidadão também é ter consciência de que é um sujeito de direito. Você precisa saber disso. Aí que entra a filosofia que eu falei para vocês, né? A filosofia, estudar filosofia vai ampliar a sua noção como cidadão, que você pode modificar, que você pode criticar, que você pode propor mudanças para melhorar a vida em sociedade, tudo bem? Né? Então, direitos à vida, liberdade, à propriedade, à igualdade, enfim, direitos civis, políticos e sociais. Entretanto, cidadania pressupõe também deveres. Você não tem só direitos, nós temos também deveres. Deveres de respeitar, dever de cumprir regras, tá bom? Ser cidadão é compor-se a uma sociedade. O homem é um ser essencialmente social que se encontra inserido no conjunto de redes sociais mais amplas, família, amigos, vizinhos, no trabalho, tá? No qual adquire sua identidade quanto ser humano e os meios fundamentais para a sobrevivência. E os direitos? Quais são os direitos? Direitos à saúde, educação, moradia, trabalho. Professor, mas muita gente não tem esse direito, sim. Aí que entra a filosofia, para que a gente possa cobrar dos governantes a ampliação dos direitos e chegarem a todos. Transformar as pessoas de indivíduos para cidadãos. Indivíduo é uma pessoa que habita um território. Agora, quando ela se torna uma cidadã, é quando ela possui direitos e deveres. Tudo bem? Muitas pessoas habitam o Brasil, mas não são cidadãs. Por quê? Porque foram esquecidas pelos governantes. Beleza? Então, eu vou falar do Estatuto da Criança e do Adolescente. As crianças, vocês entram nessa categoria, vocês possuem direitos específicos, todos devem respeitar seu direito a brincar, a aprender, ao seu lazer, à sua dignidade, tá bom? Então, o cidadão é livre para escrever e dizer o que pensa, desde que tenha respeito às pessoas, tá bom? Ele pode escrever, mas tem que tomar cuidado para não ofender as pessoas. Isso faz parte dos deveres. Todos são respeitados na sua fé, olha só que legal. Todos têm o direito de ter a sua religião. Cidadão é livre para praticar qualquer trabalho, ofício ou profissão, né? Mas a lei pode pedir estudo de diploma para isso. Ou seja, imagina um médico, eu quero ser médico, mas eu nunca fui médico, eu tenho que me formar, né? Senão eu vou matar alguém. Imagina, eu vou pilotar um avião, nunca entrei num avião na minha vida. Vou pilotar e colocar em risco as pessoas, então eu tenho que ter um diploma que me certifica que eu esteja preparado para aquilo. Só o autor de uma obra tem o direito de usá-la, publicá-la e tirar a cópia, né? Imagina, eu escrevi um livro, daqui a pouco o cara pega o meu livro e vende, fica com dinheiro, diz que foi ele que escreveu. Então eu tenho o direito autoral sobre o que eu escrevo, sobre o que eu publico, né? E também tem que ter responsabilidade ao publicar os artigos, informar quem é que escreveu aquilo, né? Os bens de uma pessoa, quando ela morre, passar para os seus herdeiros, o direito à herança. Em tempos de paz, qualquer pessoa pode ir a uma cidade para outra, ficar ou sair do país. E, gente, qualquer hora vai ser proibido de ir de uma cidade para outra por causa do coronavírus, né? Essa lei aí, qualquer hora, vai dar uma mudada por enquanto, né? Então, olha só, quais são os deveres do cidadão?
tá vendo? Votar para escolher os governantes, cumprir as leis, educar e proteger seus semelhantes, proteger a natureza, proteger o patrimônio público e social do país. Por exemplo, tem gente que quebra os ônibus, quebra os museus, picha o muro né? Isso tudo é errado. Ele não está tendo uma prática cidadã. Tudo bem? Para fixar, o cidadão tem que ser consciente das suas responsabilidades. Bom, mas para ser consciente das responsabilidades, é preciso que pensar, refletir sobre essas necessidades. Não é internalizar isso tudo. E aí que entra o papel da educação, e a filosofia vai ajudar justamente a introjetar essas necessidades e ações também. Você precisa refletir sobre isso. Tudo bem? Viu qual é o link entre filosofia e a cidadania, né? As suas responsabilidades enquanto parte integrante de um grande e complexo organismo, ou seja, é como se a gente estivesse dentro de um corpo, eles chamam isso de coletividade, cada um tem a sua função e tem que desempenhar isso muito bem, né? E para que alcancemos o bom funcionamento, todos têm que dar sua parcela de contribuição. É o caso agora, né? Olha só, agora nesse momento. Nós não estamos vivendo em sociedade, então é necessário que todos nós façamos a nossa parte. Por exemplo, o coronavírus está aí, não é verdade? Então eu vou fazer minha parte, eu vou ficar em casa, fazer o distanciamento social, para que eu não passe essa doença para uma outra pessoa. É ou não é? Não é um bom exemplo? Então, somente assim se chega ao objetivo final, coletivo. O que é o coletivo? Todos, para todos. A justiça em seu sentido mais amplo, ou seja, o bem comum para todos. Tá bem? Então, isso é viver em sociedade. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E eu vou fazer atividade sobre isso aí, tudo bom? Um abraço, meus amores.